Voltando um pouquinho pra não pular etapa, eu Sim. vou e aí o Ravi internou pra tratar a icterícia, ficou lá, 3 dias tratando a icterícia, a gente internou no dia 4 de janeiro, e quando foi dia 8, não, dia 7, ele começou a apresentar alguns sintomas respiratórios, né, começou Tá. a ficar cansadinho, e tal. E aí faziam exame, fizeram exame de covid, bronquiolite, broncopneumonia, começou a tanto exame e tudo negativo, né. E aí quando foi do dia 7 para o dia 8, na madrugada, ele começou a piorar um pouco, e um médico veio, Com um crise doutor respiratória. crise respiratória. Tá. Um doutor veio e aplicou uma injeção que eu não me lembro o nome, na coxinha dele. Falou que era pra desinflamar os brônquios dele, que estava inflamado. E Aham. também tomou 3 sopinhos de bomba, sabe, e nada. E aí um faz uma ausculta: "Ah, eu escuto um sopro", aí o outro vem: "Ah não, é catarro", sabe. E só foi descoberto por conta de uma enfermeira, a enfermeira que auscultou ele e escutou o sopro. Tá, E estava muito nítido o sopro. E eles tá. ficavam nessa dúvida de: "É sopro, é catarro, é isso, é aquilo, ah, vamos fazer um eco". Aí no dia 8 de janeiro o médico foi, aí fizeram um eco nele. E ele fazia o eco, só que ele não me falava nada, ele Ou só seja, já passou quantos dias até um eco? ele nasceu no dia 20 de dezembro, passou 19 dias. 19 dias pra fazer um Um eco, ecocardiograma. aham. Que até onde você já fez, eu já fiz, todo mundo, acho que quase todo mundo já fez, até mesmo exame de rotina. É um exame que, meu, não é um bicho de 7 cabeças. Não, não, é É rápido, um né. ecocardiograma, velho. É. E por ser Pelo um amor de hospital Deus. pronto-socorro, né, era um pronto-socorro, Sim, não era uma clínica que você tem que marcar, sim. é um pronto-socorro, eu acho que deveria ser ali, tipo, na hora, se Ah, você tem uma suspeita de algo, sim. tem que fazer. E outra, eliminar etapas mais rápido, né, porque a gente tá lidando Sim, com vida, então com com vidas. vidas, então, pô, espera aí, pô, não é, ah, a bombinha não é, vamos fazer um eco, vamos fazer um raio-x, não sei se faz raio-x, mas eu E tô dando não fizeram exemplos. raio-x Tô e dando não exemplos, né, tipo assim, isso, vamos fechar o cerco aqui aham. pra resolver, sabe o que que tá acontecendo, né. Mas será que as pessoas não têm capacidade de pensar: "Ó, vamos minimizar aqui, eco já fez, opa, beleza, tiquezinho", sabe, coisa de Uhum. conversa de padaria isso, gente, Sim, pelo amor de é. Deus, a gente tá falando de um hospital. É, mas é uma enrolação tremenda. Só quem já passou por UTI, só quem é mãe de UTI, pai de UTI, sabe como é que é difícil. E é uma enrolação, assim, que Eu fico puto, você viu que eu fico puto, né. não tem Mas tudo cabimento. bem. E aí o médico veio, né, e isso, eles fizeram um raio-x no Ravi. Aí falaram que o coração dele estava um pouquinho aumentado. Aí Tá, foi quando decidiram, "Vamos fazer amanhã o eco". tá. Aí veio o doutor, fez o eco, e ele não conversava comigo. Aham. Aí ele só perguntava assim: "Você fez os exames na gestação? Foi uma gestação tranquila?" E eu: "Tá, tudo bem, foi", né, falava Sim. pra ele tudo o que aconteceu. E ele mascando um chiclete. Aí ele ficava: "Aham", sabe, eu olhava assim e eu sem entender nada. E aí a doutora que estava com o Ravi, a pediatra, chegou. Certo. Ela falou: "E aí doutora, e o nosso meninão, como é que tá?" Aí ele já mandou assim pra ela: "Ele tem uma doença no coração muito grave e rara". Esse E já foi na lata. na lata, e pra mim ouvir aquilo ali foi um baque. Ele nem mandou um recado pra você, já falou? Não, não, ele não teve uma conversa comigo: "Mãe, você sabe o que que é isso?" Eu nunca na vida sabia o que era cardiopatia, eu nunca tinha ouvido falar Certo, de eu não cardiopatia, conhecia também. eu nunca ouvi falar. E aí do nada ele me solta essa, que ele tem uma doença muito grave e muito rara. Certo. E aí ali o meu mundo desabou. E eu chorava, chorava, chorava sem entender, e ele estava no oxigênio já, estava no oxigênio. E aí ele foi, quando ele viu que eu estava chorando muito, aí ele: "Olha mãe, é assim, assim, ele tem isso, tem aquilo, mas isso, tem correção com cirurgia, só que assim, o tempo de vida deles não são muito longos, né". Ele falou: "Mas eu vejo pessoas com essa cardiopatia que tem 40 anos e tá aí", né. Aí aquilo ali me destruiu. E aí eles viram que eles tinham feito besteira e tinha que levar o Ravi pra neonatal. Só que o Ravi já tinha saído do hospital, então pra entrar de novo pra neonatal não pode, Certo, né. Só que como eles viram que tinham feito besteira, aí não, vamos subir o Ravi pra neonatal. certo. Aí falaram pra mim: "Mãe, a gente vai subir ele pra neonatal, porque a transferência dele só pode ser realizada se ele estiver em uma UTI". Tudo bem, meu filho, só que antes disso, eles fizeram um outro eco à noite, o doutor foi lá de novo, fez outro eco com ele sedado, e a gente subiu pra neonatal. Aí colocaram o Ravi na tal fila do Cross. É, sistema Cross de saúde. Gente, olha, que sistema. Vou falar pra você, quem depende desse sistema Cross é uma tristeza, né. E aí foi muita coisa, assim, que aconteceu, né, eles me explicaram como que funcionava o sistema, colocaram o Ravi lá, aí todo dia tinha que fazer exames, exames e mais exames, né, pra atualizar o sistema, e nada de nenhum hospital aceitar o Ravi. E eu perguntava: "Quanto tempo você acha que ele vai ficar aqui?" E o doutor falava: "Mãe, tem criança que sai com 2 dias, tem criança que sai com 1 semana, tem criança que sai com 1 mês, tem criança que nem sai". E aí, eu como mãe de primeira viagem, assim, nessa situação, né, não entendia, mas tudo bem. E aí foi aí quando eu resolvi criar um Instagram. E aí eu fiz o Instagram, só que eu não postava nada, só fiz, deixei lá, né. Certo.
E aí meu filho entrou numa medicação chamada Prostin, que ele não poderia ficar sem essa medicação, que essa medicação ia manter ele vivo até a cirurgia, né. Certo. Tanto que já colocaram ele nessa medicação no dia que fez o eco, no dia que descobriu. E aí o doutor falou assim: "Olha, consulta na farmácia se tem mais medicações, porque se não tiver já tem que pedir, não pode faltar medicação para esse menino". Certo. E aí tudo bem, aí passou isso foi dia 8. Quando foi dia 11, o meu filho estava bonzinho. O meu filho, ele estava só com oxigênio, assim, longe dele, sabe, só pra tomar um soprinho. Quando foi no dia 11, eu saí pra ir tomar café, quando eu voltei, elas estavam entubando meu filho, sem necessidade, Sem necessidade. sem necessidade. E quando eu vi aquela cena, eu me assustei, porque eu vi um monte de gente em cima dele, meu filho gritava, 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 se esperneava. E aí a enfermeira veio, me tirou, falou: "Mãezinha, fica lá fora, foi necessário a gente entubar ele". Só que eu saí, o meu filho estava bem. Eu não Também demo 1 hora depois, não, não, uns 10 não, minutos. uns 5, 10 minutos depois. Sim. E aí quando eu voltei, ele estava sendo entubado, aí eu saí, nossa, foi também horrível, né, a gente ver aquilo ali. E aí quando a doutora foi me procurar, a doutora falou: "Mãe, eu tive que entubar ele, porque ele teve uma". Crise. Não foi uma crise, foi, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas é quando a gente tá dormindo, que a gente tem e depois volta. Eu não vou conseguir lembrar agora o nome, me fugiu da mente. Só que assim, quanto tempo que ele ficou sem respirar? Por que que não fizeram outras coisas antes de entubar, né? Tem a VNI, tem a máscara de VNI que pode ser colocada antes de entubar. Tem muitas outras coisas que pode fazer antes de decidir entubar uma criança ou um adulto que seja, né. E foi por uma causa, assim, que não tinha necessidade. Depois de alguns dias, eu descobri que realmente não tinha necessidade, porque a doutora queria extubar ele, e depois ela falou: "Não, mãe, a gente não vai extubar não, porque como ele tá entubado é mais rápido pra transferência". Então, quer dizer, ela queria acelerar o processo de transferência dele. Só que no final das contas não adiantou de nada, né. Foi só um corpo estranho nele, que aí ele começou a piorar. Começou a reter líquido, começou a parar de fazer xixi. Aí começou a bomba, né, quando tinha dia que eu ia ver meu filho, eu não saía do hospital, né, aí tinha dia que eu acordava que eu via ele, o Ravi inchadíssimo, não estava fazendo xixi, todo roxo, aí tinha que tirar sangue, aí não conseguia pegar a veia, aí furava a jugular, sabe. Então, eu vivi momentos ali que eu não desejo pra ninguém. Nenhuma mãe nenhuma mãe, nenhum pai também merece passar por isso, né, de ver o seu filho nessa situação. E aí, foi entubado e depois passou alguns dias, né, e nada. E teve um dia que eu fui pra casa tomar um banho, que eu moro perto, eu fui pra casa tomar um banho, e quando eu voltei estava uma coisa estranha, sabe, olhava pra mim, cochichava, e eu falei: "Gente, o que que tá acontecendo?". Aí eu chamei a enfermeira, falei: "Tá tudo bem?". Ela falou: "Não, mãe, tá tudo bem". Eu falei: "É porque vocês ficam cochichando e olhando pra mim, até parece que tá acontecendo alguma coisa, né". "Não, tá tudo bem". E na hora de passar o plantão, elas sempre passavam na minha frente, plantão. E aí nesse dia, elas estavam passando o plantão, aí falou assim: "Tem uma ocorrência". Aí ela falou: "Pode falar". E ela falou: "Não, a gente conversa ali". Não quis falar na minha frente. Aí elas conversaram e beleza, isso era 7 horas da noite, né, que na troca de plantão. Quando foi umas 11 horas da noite, uma enfermeira chega pra mim e fala assim: "Mãezinha, o Ravi vai ter que ficar sem a medicação dele essa noite, que é o Prostin, que ele não poderia ficar sem". Eu falei: "Mas por que que ele vai ficar?". "Porque acabou". Eu falei: "Mas ele não pode ficar sem essa medicação, o médico já falou, essa medicação que tá mantendo ele vivo, mas não tem, os médicos vão correr esse risco". Ai, mas eu quis dar um soco na cara dela, porque eu falei: "Os médicos não tá correndo risco nenhum, a única pessoa que tá correndo risco é o meu filho, Isso. Aham. né". E aí foi uma loucura nesse dia, já era quase meia-noite. Então quer dizer que os médicos que estão correndo Os risco. médicos estão correndo risco, já era quase meia-noite, eu enlouquecida dentro daquele hospital, e eu ligava pra um, ligava pra outro, eu ia na farmácia, até que chegou uma hora que eu sentei, eu falei: "Meu Deus, tá nas suas mãos". Eu sentei no banquinho assim, ó. Aí de longe eu vi um rapaz que ele vinha gravando, estava com uma câmera, tinha um pessoal com ele, ele falando, falando, e ele estava gravando, e ele era um vereador, eu não me lembro o nome dele, não sei quem é. Eu sei que eu fui correr atrás dele pra conversar com ele. Quando eu levantei, que eu fui atrás dele, me deu uma sobrecarga assim, ó, puf, que eu caí no chão, apaguei. Mas foi Olha, coisa rápida, aham. Foi coisa muito rápida é a carga e que a mãe vive, né. é, eu acho que a gente carrega essa carga diariamente, É, né, só que chega uma hora que o corpo ele desliga, é. e a gente não tem controle. Informação, Muita informação, 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 nervosismo, etcétera. muita Problemas, coisa, problemas, aí você acaba aham. muita, muita, muita coisa. E aí veio todo mundo pra cima de mim, inclusive ele também veio, aí me levantaram, me sentaram, eu fiquei machucada, bati o meu Caramba. joelho, me ralei. E aí as meninas da enfermagem começou a falar pra ele o que que estava acontecendo, ele falou: "Não, vamos arrumar esse remédio agora". Aí ele ligou no hospital da criança perguntando se tinha, não sei se tinha ou se não tinha, eu sei que arrumaram um remédio, mas não era o que o Ravi recebia, porque ele chama Alpostradil ou Alprostadil, não sei o nome direitinho, que é Prostin, né.
ou a abreviação dele. Ele também é um remédio para ereção. Então aí na farmácia foram na farmácia e compraram esse remédio. E aí a doutora veio e conversou comigo: "Mãe, eu não posso pôr no Ravi, porque ele é totalmente diferente da medicação que ele toma, é o mesmo nome, mas enfim, a gente não vai usar por segurança". Falei: "Ele vai ficar sem a medicação essa noite, vai". Falei: "Então tá bom". Aí foi aí que eu entrei em contato com o Wellington, o vereador lá da onde que eu moro, no outro dia e consegui falar com ele, imediatamente ele já foi no hospital. Ele não chegou fazendo barraco, não chegou fazendo barulho, ele simplesmente ligou para a direção do hospital, falou: "Olha, tem um paciente aqui que" esse Wellington, a minha sogra cuidou dele, minha ex-sogra, né, cuidou dele. Então ele já tinha um contato, assim, já conhecia o pai do meu filho, e aí ele falou: "Olha, tem um da minha família aqui", e aí eles falaram: "Não, a gente já arrumou a medicação, tá vindo lá de Osasco". É incrível como as coisas são rápidas quando a gente, né, procura pessoas acima da gente. E aí chegou a medicação rapidinho. Ele subiu lá, ele orou pelo Ravi na UTI neonatal. Quando ele desceu, eu desci junto e logo após eu subi. Quando eu subi, o Ravi estava tendo uma parada cardíaca, por conta da falta da medicação. E aí, se não tivesse colocado a medicação a tempo, ele não estava mais aqui, né. Então assim, o Ravi sofreu muita coisa durante todo esse tempo de internação. E isso foi nesse primeiro hospital que ele sofreu, né. E aí depois o Wellington conseguiu um advogado dele, conseguiu a liminar, ele foi no hospital na sexta, na quarta-feira eu já estava com a liminar, e aí na sexta saiu a vaga do Ravi. Saiu a vaga do Ravi para o Hospital Geral de Pirajussara. Na segunda-feira a gente foi transferido, né. Saímos do hospital 11 horas, a gente chegou lá com mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, que é um pouquinho longe. Mas até então o Ravi estava melhor. Né, estava bem, não estava mais inchado, ele estava bem, graças a Deus, continuava entubado, mas estava bem alegrezinho, tenho os vídeos dele, bem ativo e tudo. Foi para esse hospital, deu aí quando foi à noite, a cardiologista foi, fez um eco, né, e falou: "Olha mãe, aqui não tem como a gente atender o seu filho precisa de uma cirurgia muito grande, aqui eu não tenho recurso, né, aqui a gente faz cirurgias pequenas, seu filho vai precisar, de um equipamento chamado ECMO", me explicou tudo. Aí eu falei: "Meu Deus", aí ela falou: "Ele vai voltar pra fila do cross". Aí eu falei: "Não, pelo amor de Deus, já foi um sufoco pra mim sair dessa fila pra vir pra cá, me manda direto para o hospital", ela falou: "Não posso". E aí ela trabalhava também no HC, e tinha alguns outros médicos que trabalhava no Dante Pazzanese, que também era um hospital de referência para o Ravi ser transferido. "Olha, a gente vai tentar conversar lá, mas não é certeza". Tá bom, né. E aí a gente chegou nesse hospital na segunda-feira, passou a semana e o Ravi cheio de infecção, com muita infecção. Quando foi na sexta-feira, eu já estava com outra liminar. O advogado fez mais outra liminar pra mim. A que ele tinha me dado continuava valendo, mas ele conseguiu mais uma. Então na sexta eu já estava com essa liminar. E lá eu não sei, as pessoas já fizeram isso, que eles mal sabiam mexer com a liminar, né. E eu conversava com o médico e o médico falava: "Olha mãe, não vai adiantar isso daqui". Eu falei: "Não, vai adiantar sim, vai adiantar sim". Aí na sexta-feira o Ravi ficou bem, no sábado o Ravi ficou você foi pra lá no domingo, né mãe? Foi. No sábado o Ravi ficou bem, aí quando foi aí ele já estava bem com uma piora bem avançada, né, estava com bastante infecção. E aí no sábado o Ravi teve um quadro, assim, de no domingo, perdão. No domingo, o Ravi quando foi 6 horas da manhã, eu chamei a fisioterapeuta pra ela aspirar ele. Ele já estava bem debilitadinho, sabe. Sim. Chamei ela pra aspirar ele e ela foi lá com a maior má vontade do mundo e não aspirou. Falou que não precisava, porque estava tudo bem, ele estava confortável. Eu falei: "Então tudo bem, né". Eu virei para o lado da poltrona, pra lá. Ela falou: "Mãe, eu vou trocar a água aqui e tá tudo bem". Eu falei: "Tá bom". Aí ela trocou a água do respirador. Eu não sei se você já foi numa UTI, né, um respirador ele tem uma panelinha É, assim, não não? sei. É, então, esse respirador ele tinha uma panelinha, que é onde que vai a água pra manter úmido ali, pra não ressecar, né. Aham. E nessa panelinha cabe 250 ml de água, e nem sempre precisa colocar 250 ml, deixar um pouquinho abaixo tudo bem. E aí ela veio, trocou. Quando ela trocou, parece que o Espírito Santo me incomodou, aí falou: "Olha seu filho", não deu acho que nem 1 minuto. Eu olhei os parâmetros do Ravi, a saturação estava um pouco baixinha, mas Você acabou pegando experiência em sim, sim, em leitura de a gente acaba pegando experiência, não tem jeito. sim. E aí eu olhei os parâmetros, aí quando eu olhei o parâmetro do respirador estava muito bagunçado. Eu falei: "Tem alguma coisa errada". Quando eu olhei o Ravi estava extremamente roxo, sem oxigênio. Ela pegou uma bolsinha de água destilada, né, com Aham. 50 ml, com 500 ml de água, a bolsinha. Sabe quando a gente vai tomar soro, que tem aquele negocinho que a gente abre e Sei. fecha? Aí ela colocou a bolsinha de água nesse negocinho e deixou tudo aberto.
E ela pendurou a bolsinha, assim, ela colocou a bolsinha de água num negócio assim, e desceu 500 ml de água pra panelinha. Caraca. E aí, ali só comporta 250 ml. A bolsinha ficou, sabe, grudada assim, Sei, de toda a água que toda desceu? desce tudo, Aham, sim, sim. sim. E aí, quando eu olhei, estava borbulhando assim, vazando água. A cânula, o circuito encheu de água e invadiu a cânula. Pelo amor de Deus. Aí meu filho estava sem oxigênio, total, ele estava roxo, roxo, roxo. E aí, nisso eu gritei às Que enfermeiras, irresponsabilidade. muita irresponsabilidade. Não é E possível. detalhe, eu estava vendo, eu peguei o prontuário, né, o prontuário do Ravi, eu estava vendo essa semana, ela não colocou o que realmente aconteceu. É, Não, ainda mentiu no prontuário. ela mentiu, assim, ela colocou o que aconteceu, mas ela não colocou o que ela fez. Aham. Ela só colocou que ela foi chamada porque ele teve um episódio Ah, mas os 500 ml ele aham. deixou por Mas é como que aconteceu, por que que ela não colocou, aham. né. E aí ninguém colocou o que aconteceu. E e aí eu chamei as enfermeiras, elas vieram correndo, aí eu tinha desconectado, né, pra não continuar entrando Isso. água. Elas conectaram de novo, eu falei: "Não pode, porque tá cheio de água". Você que tá Aí ensinando elas a trabalhar. aham. Aí quando elas viram, aí ela pegou e falou: "Chama aqui a fisioterapeuta aqui agora". Aí eu mesma fui chamar ela, porque eu lembrei que um dia antes a coleguinha de quarto tinha ido numa sala que é reservada pra gente, para os acompanhantes, é uma sala que tem sofazinho, TV. Aí ela falou: "Olha amiga, eu não consegui entrar no quarto ontem, porque falaram que os fisioterapeuta dorme lá durante a noite". Ah, E aí eu lembrei disso, fui até lá. Aí eu empurrei a porta assim, aí quando eu empurrei ela estava em pé assistindo e dobrando os lençolzinhos dela. Aí eu falei: "O meu filho tá broncoaspirando água lá". E ela correu na minha frente. Numa hora dessa, a gente não pensa em filmar nada, mas é um conselho que eu dou para as mães e para os pais que tá nos assistindo. Quem for pai e mãe de UTI, anda com uma câmera pendurada, porque é o jeito que tem. Porque se a gente fala, eles vão duvidar da gente, então a gente precisa ter prova. E aí quando eu cheguei no quarto, ela estava culpando a enfermeira, que a enfermeira que tinha deixado aberto. Eu falei pra ela: "Você não pode culpar a enfermeira, porque ela não fez nada, quem mexeu aí foi você". "Não, mas alguém deixou aberto". Eu falei: "Mas quem mexeu foi você, a irresponsável foi você. Não adianta você colocar a culpa em cima de alguém". E eu estava tão nervosa, eu gritava, eu falava: "Eu quero o raio-x aqui agora. E se meu filho broncoaspirou água, esse negócio vai ficar pequeno". Aí a enfermeira veio, me acalmou, falou: "Mãe, se ele broncoaspirou água, agora não vai conseguir ver, tem que esperar um pouquinho". E eu falei: "Tudo bem". E aí eu fiquei um pouco mais calma, né. Aí um tempinho depois, acho que uns 20 minutos depois, eu olhei o Ravi estava babando muito, 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 muito. Quando eu olhei ele, ele estava com a língua branca, 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 sem cor. Aí eu chamei a enfermeira, aí eu falei: "O "Que que tá acontecendo?". Ela falou: "Não sei". Aí chamou o médico, e o médico só ficava parado olhando para o Ravi. O médico não fazia nada. "Ai mãe, é porque ele tá agitado". A criança estava dormindo. Como que ele estava agitado? E ele deu mais um bolinho de sedação nele. Quando ele deu um bolinho de sedação, a cor da língua dele voltou. Só que aí uns 2 minutos depois, essa parte dessa região, assim, neles, você vê, ele tem essa partezinha aqui necrosada. Essa parte da região dele formou tipo um caminhãozinho de rio, sabe, só uhum. no meio, assim, do rosto, pegando a cabeça. Até então ele não tinha essa Não, necrose, tinha não, nascido. não tinha. E aí isso, quando aconteceu isso, essa parte aqui dele toda ficava trocando de cor. Ele ficava roxo, vermelho, verde, amarelo e branco. Como Tá. sabe quando a gente machuca, Aham. e vai trocando de cor com o longo do tempo? Certo. E ficava trocando isso. E eu entrei em desespero. E os médicos só ficavam observando, eles não faziam nada, não, eles Mas não estava lá o sabia. médico nessa Estava hora, só lá, olhando. só olhando, eles não sabiam o que estava acontecendo, não sabia. E aí eu falei: "Eu vou perder o meu filho?". O médico falou: "Não mãe, eu não sei". E aí, enfim, aquilo ali, ele estava sem oxigênio, era nítido, estava sem oxigênio. E aí depois de um tempinho, aí voltou a cor normal dele, e um tempinho depois ele já ficou roxo, essa parte aqui. Inchado, ele ficou extremamente inchado. É, o Ravi ficou muito inchado depois disso, muito inchado, meu filho mudou a fisionomia dele completamente. E aí, quando foi na sexta, já tinha uma liminar, na segunda-feira, saiu a vaga do Ravi, para o INCOR, né. E aí, a minha mãe estava com ele lá, minha mãe me ligou e falou: "Olha, a vaga do Ravi saiu, vem pra cá que você vai ter que acompanhar ele". Aí eu fui para o hospital, né, e a gente foi transferido na terça-feira. Isso no domingo, perdão, eu ainda chamei a polícia, porque aconteceu isso com meu filho. Eu chamei a polícia, porque eu ia perder o meu filho ali, sabe, eu estava vendo tanta coisa acontecendo e ninguém fazer nada, eu chamei a polícia foi lá, atendeu a ocorrência, ele falou: "Mãe, infelizmente eu não tenho o que fazer, o seu bebê tá internado, ele tá entubado, eu não posso simplesmente colocar ele no camburão e levar pra lá. Isso aí é com as autoridades do estado de São Paulo". E eu já pensando: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". Aí foi aí que eu resolvi jogar na internet. Aí eu fiz um vídeo meu, pedindo ajuda pra transferir o Ravi, né, porque eu sei da força da internet.
né, a gente sabe da força que a internet tem. E eu fiz um vídeo para que eu pudesse transferir o Ravi. Aí foi quando saiu a vaga dele na segunda-feira. E esse vídeo tomou uma proporção muito grande, né, e aí muita gente começou me ajudando. "Ai, fala com um daqui, fala com um daqui. Ai, me dá seu Pix", o pessoal me ajudou também bastante financeiramente, graças a Deus. Graças a Deus. E conseguimos, na hora que eu estava saindo, o médico olhou pra mim e falou: "Mãe, eu tô tão feliz que você tá indo", e eu na maior inocência, né, achando que ele realmente estava feliz, aí ele falou: "Você tá me dando muito trabalho". Ou seja, eu não sei se eles estão acostumados a fazer esse tipo de coisa e ninguém fazer nada, sabe. Eu lutei muito pelo Ravi, e eu vou continuar lutando por ele, não só por ele, pelos meus outros filhos também. O que precisar, eu sempre vou estar lutando por eles, né. E não me arrependo, não de nada.